Fala pessoal, tudo jóia? Belezinha? Marcelo Haas na área. E hoje vocês vão aprender a como criar uma estrutura de paginação com um design bem interessante no estilo aplicação web, como nesse exemplo aqui da tela, aqui na ferramenta Tableau. Vamos lá? Antes de iniciar, primeiro vamos analisar aqui o nosso exemplo, tá jóia? Bem, logo no início podemos observar, que as páginas têm um limite fixo de linhas, que neste caso aqui são 20 linhas em cada página, tá? Salvo a exceção da última página, que pode conter menos linhas, tá bom? Aqui embaixo nós temos a nossa estrutura de paginação, com 4 botões auxiliares. Os botões das extremidades, eles navegam para as extremidades, tá? Então, por exemplo, esse último botão, ele vai para a última página. Esse primeiro botão, ele vai para a primeira página. E os outros 2 botões apenas navegam uma página cada, Então, quando eu clico nesse botão da direita, ele vai para a próxima página, tá? E quando eu clico no botão da esquerda, ele vai para a página anterior. E além disso, você pode clicar na página desejada, que ele navega também, como vocês podem ver aqui. E por fim, ele traz um foco para a página selecionada. Basicamente é isso. Agora, vamos para a construção. Eu já deixei aqui, já pronto, pessoal, a nossa tabela de detalhes de pedidos, tá? Eu até aproveitei aqui a nossa aula de navegação de menu para trazer essa estrutura. E se você ainda não viu essa aula, clica no cardzinho aqui em cima, que na verdade eu não sei se vai estar aqui em cima, tá? Mas ele vai aparecer em algum lugar, então você clica nele porque ela está bem interessante. Essa aula ensina a como construir essa navegação aqui, esse menu de navegação, que é bem legal. Ele é elegante, tem um formato de sombra, ele traz o foco somente para a navegação, tá? Mas o foco dessa aula aqui não é essa, então vamos voltar para o conteúdo. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer aquela limitação de linhas por página, Que nós, conforme nós observamos, são 20 linhas por cada página. Para isso, nós vamos criar um parâmetro, tá? Vou criar um parâmetro aqui, chamado de pageLimit, tá? E esse parâmetro será responsável por fazer a limitação de quantidade de linhas em cada página. Neste caso aqui será 20, vamos mudar o tipo de dado para inteiro. Na verdade, pessoal, esse parâmetro aqui ele não é imprescindível, tá? Vocês podem especificar esse número 20 direto nos campos calculados, mas eu sugiro utilizar o parâmetro para auxiliar na manutenção do projeto, porque o desenvolvedor ou o consultor que for dar a manutenção do projeto posteriormente, ele pode se perguntar sobre o que representa aquele número 20, e com o parâmetro isso fica um pouco mais claro, tá? Então, por isso a utilização do parâmetro. Vou clicar em OK e vou criar um outro parâmetro chamado pageAtual, tá? E esse parâmetro será responsável por especificar a página atual. Vou mudar apenas o tipo de dado para inteiro e vou deixar como está. Vou clicar em OK. Em seguida, eu vou criar um campo calculado chamado index, e dentro dele eu vou colocar a função index. Veja só, essa função basicamente ela traz a posição do dado, tá? Vou clicar em OK e vou converter para discreto. Em seguida, vou trazer esse campo calculado index para linhas. E como vocês podem observar, cada linha agora tem a sua respectiva posição. A linha 7 tem como posição o número 7, tá? Em seguida, eu vou criar um outro campo calculado, o qual eu vou chamar de páginas. Esse campo aqui, vou até mudar aqui para standard. Esse campo aqui, pessoal, ele vai servir para dizer qual página pertence àquela determinada linha, tá? Então, para isso, nós vamos trazer aquele campo calculado index e vamos dividir pelo aquele parâmetro chamado pageLimit. Ou seja, eu vou pegar os valores de index e dividir por 20, tá? Vamos ver o que acontece com isso daqui? Vou dar um aplicar, vou trazer aqui para medidas. Olha o que ele trouxe. Trouxe alguns zeros, alguns uns, alguns 2, Mas o que acontece de verdade? Como eu falei, ele está pegando esse número e dividindo por 20. Então aqui, por exemplo, ele está arredondando, Então, como a gente pode observar, temos casas decimais. Só que não é isso que a gente quer, A gente quer valores inteiros. Então, vamos arredondar esses valores, tá? Vou colocar isso aqui dentro de parênteses, tá? E para fins de conhecimento, pessoal, tem uma função dentro do Tableau chamada Ceiling, tá? O Ceiling nada mais é do que uma função para trazer
o valor inteiro mais próximo daquele número, né? O próximo valor inteiro em relação àquele número. Como nesse exemplo aqui, né? Que temos o 3,14 e o próximo valor inteiro depois de 3,14 é o número 4, tá? Só que, infelizmente, nós não conseguimos utilizar a função enCeiling nesta situação. Por quê? O Tableau ele não permite utilizar essa função com cálculo de tabela. Então, quando vocês passam o mouse em cima aqui e clicam, é isso que essa mensagem diz, que essa função não pode ser utilizada com cálculos de tabela, tá? Então, nós vamos basicamente construir na mão essa funcionalidade. Vou converter para a função int, tá? Então, aqui, quando eu aplico, ele traz apenas os valores inteiros dessa divisão, né? Então, se temos 0, alguma coisa, ele vai trazer sempre o valor inteiro, que neste caso aqui é 0, tá? E só que isso aqui ainda não funciona pra gente, porque não existe página 0, né? A menor página existente é a página 1, então nós vamos adicionar o valor 1 aqui fora do nosso parênteses, tá? Vamos clicar em aplicar. Belezura. Aparentemente está pronto, certo? Não, porque se a gente olhar a linha 20, ela não está entrando na página 1, tá? Por quê? Porque 20 dividido por 20 é 1, né? Mas esse último 1 aqui que nós adicionamos agora fica 2. Então ele vai para a página 2. Então, para resolver isso, nós vamos colocar esse index dentro de um parênteses, tá? Um outro parênteses. E vamos subtrair 1. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar o valor de index, subtrair 1, ou seja, o 20 ele vira 19. Depois, ele vai dividir, aí 19 dividido por 20 vai dar 1, alguma coisa. Depois, ele vai pegar o valor inteiro disso daí, tá? Que é o 1. Então, se for 1, qualquer coisa, ele vai sempre pegar 1. E depois vai somar com 1 aqui que está fora do parênteses, que vai ficar 2, tá? Então, como no caso aqui, o 19, ele vai pegar 19 dividido por 20, vai dar 0 alguma coisa, na verdade, né? Ele vai somar o 0 com 1, então o resultado será 1, tá? Diferente do 21, que com este cálculo, ele vai ter o valor 20 do index depois da subtração, né? Aí a gente já viu que 20 dividido por 20 é 1, e 1 mais 1 é 2, né? Basicamente é isso. Tá? Vou clicar em OK. E agora eu vou construir um campo calculado para criar a limitação dessas linhas. Tá? Então agora eu já sei qual página pertence cada linha. Agora eu vou criar um filtro para trazer apenas as linhas das páginas da página que eu escolhi. Tá? Então eu vou até trazer esse meu parâmetro aqui para a gente poder observar qual a página que nós escolhemos. Tá? Que nesse caso é a página 1. Eu vou chamar isso daqui de filtro página, tá? Filtro página. E aqui eu vou basicamente verificar se o meu campo páginas é igual ao meu campo página atual. Vou clicar em OK e vou trazer isso daqui para filtros. Vou trazer o valor verdadeiro. E olha que belezinha. Ele trouxe apenas onde eu tenho páginas igual a 1. E é isso, pessoal. Agora eu já posso remover esse campo aqui de medidas. Eu só trouxe ele para auxiliar na visualização. E basicamente já está construída a nossa paginação. Então, se isso daqui já atender a sua necessidade, perfeito. Eu vou até trazer aqui o nosso parâmetro. Parâmetro, página atual, belezinha. Então é isso. Se isso daqui já atender a necessidade de vocês, perfeito. Aqui você já tem uma paginação, tá? Só que o intuito dessa aula é trazer uma paginação com um design mais interessante, focado ali no estilo de aplicação web, tá? Porque isso traz um diferencial na hora da entrega. Então, nós vamos continuar e construir aqui aquela estrutura de paginação. Vamos só relembrar o nosso exemplo, como que é a estrutura? Perfeito. Nós temos 4 botões, né? Então, para isso, nós vamos criar 4 worksheets, tá? Então, a primeira eu vou chamar de page ask, tá? Belezinha. Vou clicar 2 vezes aqui nesse espaço e dentro de aspas simples, eu vou colocar aqui essa setinha para a esquerda e vou arrastar para label. Show de bola. É isso. Vou duplicar essa worksheet. Isso daqui eu vou chamar de page ask total, tá? E vou adicionar mais uma vez aqui esse símbolo para a esquerda também. Agora eu vou duplicar essas 2 worksheets e vou inverter. O que é ask eu vou chamar de dir. Então esse ask aqui vai virar dir. Esse símbolo aqui vai apontar agora para a direita. Mesma coisa com esse daqui.
Esses dois símbolos virarão agora para a direita. Perfeitinho. Agora eu vou incluir esses botões aqui na nossa visualização, tá? Eita, que deu uma bugadinha aqui, hein? Aí, voltou. Voltou, perfeito. Tá, agora eu vou trazer aqui um container para a nossa visualização e vou fixar a altura dele em 30 pixels. Belezinha. Vou fixar também a altura da nossa tabela, tá? Aqui está 570, vou colocar 600. Belezinha. E dentro do nosso container, nós vamos colocar aquelas worksheets de cada botão que nós criamos. Então, vou colocar aqui dentro. A esquerda total, a direita e a direita total. Belezura. Agora eu vou colocar um objeto em branco em cada extremidade dentro desse container. Então um aqui no lado direito e um no lado esquerdo. Perfeito. E nesses botões agora nós vamos formatá-los, tá? Então primeiro vamos esconder o título. Eita, deu um erro aqui. Agora primeiro vamos esconder o título e vamos colocar a visualização inteira dele, né? Exibição inteira. E vamos fazer isso em todos, tá? Belezinha. Aquela hora deu um erro ali, meio doido, né? Mas enfim. Show de bola. Em seguida, nós vamos tirar esses espaçamentos automáticos que o Tableau traz para toda vez que nós colocamos um objeto dentro de um container, tá? Então vamos fazer isso em todos também. Belezinha. E por fim, nós vamos formatar esses botões, né? Botão direito. Em cima desses botões, vamos clicar na opção Format, tá? Primeiro, vamos remover essa corzinha de fundo aqui, que é esse branco, que não está ficando legal com o nosso plano de fundo. E depois, vamos vir aqui na opção de alinhamento, vamos alinhar de forma centralizada aqui no alinhamento horizontal. E vamos aplicar isso em todos. Rapidinho. Nesse último aqui também. Belezura. Agora está faltando apenas essa opção central aqui, né? Essa estrutura da paginação central, tá? Antes de criar ela, vou formatar aqui os nossos botões, tá? Vou formatar os espaçamentos dele. Então vou fixar aqui o objeto dos botões em 40 pixels. E quando for esse símbolo com duas setinhas, eu vou adicionar 20 pixels de espaçamento. Então, se está apontando para a esquerda, eu adiciono 20 pixels de espaçamento para a direita, tá? Na verdade é 10, desculpa, é 10. O 20 é quando nós temos apenas uma setinha. Então vou fixar aqui a largura em 40 pixels e 20 pixels aqui para a direita, porque está apontando para a esquerda. E no outro é o contrário, né? Então aqui também é 40 pixels. Ele está apontando para a direita. Aqui nós colocamos 20 pixels na esquerda. E é no espaçamento interno, tá, pessoal? Neste caso aqui tem duas setinhas, então eu coloco apenas 10 pixels de espaçamento. Perfeito. Agora nós vamos construir essa estrutura central, tá? Então vamos construir aqui uma nova worksheet e vamos trazer aqui em colunas nosso campo index. E depois nós vamos trazer em detail nosso campo order ID. Tá? Então aqui, pessoal, eu estou trazendo o campo com a maior granularidade possível. Tá? Então é o maior nível de detalhe possível que nós temos dentro da nossa tabela. Então no nosso caso é o order ID. Se no caso de vocês for outro campo, coloque esse campo. Tá? Depois disso, nós vamos clicar com o botão direito aqui em colunas e vamos colocar para aplicar utilizando esse campo que é o maior nível de detalhe possível, que é o Order ID. Perfeito. Depois, nós vamos trazer nosso campo páginas para label, tá? Prontinho. Aqui nós estamos basicamente trazendo todas as nossas páginas, só que como a gente pode observar, cada página está repetindo 20 vezes, porque cada página tem no mínimo, quer dizer, pode ter no máximo 20 linhas, tá? Só que a gente não precisa que, né, a página 1 apareça 20 vezes aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai trazer apenas uma vez
e a gente vai utilizar como referência a primeira linha de cada página. Por quê? Porque a gente só precisa deles uma vez. E a gente só consegue garantir que uma página vai ter, no mínimo, uma linha. Porque a última página, por exemplo, pode ser que ela não tenha duas, por exemplo. Né? Pode ser que ela tenha apenas uma linha mesmo. Tá? Então, para isso, nós vamos construir um campo calculado, onde nosso intuito será trazer realmente a primeira página de cada linha. Tá? Com isso, nós vamos trazer aqui a nossa função index, tá? Nosso campo que tem a função index. Só que aqui nós utilizaremos a divisão de uma outra forma. Basicamente, traremos o símbolo de porcentagem para trazer os restos da divisão. Tá? Então, quando eu coloco index, porcentagem, page limit, né, que é aquele nosso 20, nossa quantidade 20, vamos ver o que acontece. Vou colocar filtro page est e vou aplicar. Quando eu trago aqui em texto, olha o que acontece. Ele traz o resto da divisão. Então, apenas em 20 aqui eu tenho um valor zero. Por quê? 20 dividido por 20 não sobra nada, tá? Então, só que eu quero 1. Então, eu vou verificar se o resultado dessa divisão é igual a 1. Vou clicar em aplicar, ele vai dar erro aqui, não tem problema. A gente remove e depois traz para filtro. Vamos selecionar a opção verdadeiro. Prontinho. Agora já estamos trazendo apenas uma vez cada página, tá? Levando sempre como referência a primeira linha de cada página. Basicamente é isso. Agora, vamos fazer outra filtragem, tá? Porque tá vendo que tem muitas páginas aqui? Não é isso que nosso exemplo traz. Nosso exemplo traz no máximo aqui e no mínimo também, ele traz sempre, né, somente 5 páginas, tá? Então nós precisamos realizar essa filtragem. Só que essa filtragem não é tão simples assim, não é apenas, vou trazer 5 páginas. Ela varia muito, tá? Por quê? Porque tá vendo aqui que a gente seleciona a página atual de uma outra forma. Então o que acontece? Quando eu estou na página 1, eu trago da página 1 à página 5. Quando eu estou na última página, eu trago as 5 últimas páginas. E quando eu estou no meio, né, obviamente, sei lá, na página 81, aí realmente a minha página atual fica centralizada. Nas outras duas opções, ela não fica centralizada, tá? Então, para criar essa estrutura, nós vamos criar o campo calculado de uma outra forma. Só que antes de criar o campo calculado com essa condição, nós vamos criar um campo calculado para saber quantas páginas existem dentro dessa nossa estrutura de paginação. Para isso, nós vamos trazer a função sum e dentro dela nós vamos trazer uma função de nível de detalhe, que é a função fixed, tá? Só que como neste caso nós não vamos fixar em relação, né, referenciando nenhum outro campo, basta trazer ela de forma simplificada, sem especificar o nome fixed, tá? Apenas abrindo e fechando as chaves, tá? Então aqui dentro eu vou trazer a minha contagem distinta do meu campo orderID, que lembrando é o meu campo que traz o maior nível de detalhe possível dentro da minha tabela. E depois disso eu vou dividir por nada mais nada menos do que meu page limit, tá? Então vamos ver o que acontece. Aqui eu vou chamar de page total. Vou clicar em aplicar. Olha o que acontece quando eu trago para texto. Ele traz um valor com decimais. Por quê? Porque depois da página 250 eu ainda tenho linhas, só que não tenho linha suficiente para completar uma página, tá? Então neste caso nós temos que arredondar, porque eu ainda tenho linhas depois da página 250. Aqui nós vamos utilizar a função ceiling para arredondar. Antes nós não podíamos por causa do cálculo de tabela da função index, só que aqui nós não utilizamos nenhum cálculo de tabela. Então aqui nós podemos utilizar a função ceiling para arredondar para o próximo número inteiro, de acordo com o valor especificado, tá? E aqui eu vou clicar em OK e prontinho. A nossa quantidade de páginas totais é 251, tá? Vou remover aqui do nosso texto e agora eu vou criar o nosso cálculo de tabela, criando aquelas condições, tanto das páginas iniciais quanto das páginas finais e, por fim, né, das páginas do centro, tá? Tá um pouco confuso, pessoal, mas eu sei que é muito processo, tá? Então, nesses casos, que estiver um pouco confuso, pausa o vídeo, acompanha, testa, faz com calma, porque eu entendo que realmente são muitos processos aqui para criar uma estrutura de paginação como essa. Só que, né, aí fica a sua consideração
se compensa ou não compensa, tá? Eu gosto bastante, já utilizei em clientes, tá? E é uma estrutura bem legal porque traz essa sensação de algo que não é apenas de uma ferramenta de visualização. Então, por exemplo, se a gente faz uma integração dentro do ambiente do cliente, fica meio que com a sensação de que faz parte do ambiente do cliente, né? E isso é bem legal. Voltando aqui, nós vamos criar agora nosso campo com as condições, tá? Eu vou chamar ele de filtro de page range, tá? E vai basicamente filtrar o range das páginas em si. E a primeira condição que eu vou criar é a condição das páginas iniciais. E aqui eu vou verificar se meu parâmetro página atual ele é menor ou igual a 3, tá? E se isso ocorrer, eu vou retornar uma outra condição. Olha que legal. E vou retornar uma condição porque eu quero que este campo calculado retorne sempre verdadeiro ou falso, tá? Então aqui eu vou retornar a condição páginas menor ou igual a 5. O que acontece aqui com essa condição, pessoal? Se meu parâmetro for menor ou igual a 3, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer todos esses valores aqui e vai trazer verdadeiro apenas para quando for menor ou igual a 5. Né? Então ele vai passar 1, 2, 3, 4, 5, verdadeiro, e todo o resto será falso. Tá? Agora, quando essa condição, né, do meu parâmetro não for menor ou igual a 3, for 4 ou maior, eu tenho que incluí-la em uma outra condição. Aí eu vou trazer um else if, e aqui eu vou trazer a condição oposta. Né? Então aqui eu estou verificando as páginas iniciais, agora eu vou verificar as páginas finais. Tá? E aqui eu vou trazer o meu page atual também, só que aqui eu vou verificar se ele é maior ou igual ao que. Lembra que nós acabamos de criar um campo para saber qual que é a última página, ou seja, a quantidade total de páginas? Então, nós vamos utilizar exatamente esse campo, que é o page total. Só que aqui eu não quero saber se ele é maior ou igual à última página. Eu quero saber se ele é maior ou igual às 3 últimas páginas. Então, para isso, né, eu vou subtrair 2 aqui. Então, nós já sabemos que a última página é a página 251. Quando eu subtraio 2, eu tenho o valor 249, que é a antepenúltima página, basicamente. Tá? Vou colocar um then aqui. E aqui o meu retorno também será uma condição para retornar verdadeiro ou falso, só que será exatamente o oposto da outra. Né? Então aqui eu vou trazer meu campo páginas, vou verificar se ele é maior ou igual. Tá? Só que aqui, né, na condição anterior, eu trouxe as 5 primeiras, agora eu quero trazer as 5 últimas. Como agora nós já sabemos como é que verificamos, né, as 3 últimas, que é basicamente pegando a última página e subtraindo 2, para pegar as 5 últimas, eu vou pegar o nosso campo e vou subtrair 4. Basicamente é isso. Por fim, basta colocar um else, porque se não forem as 5 primeiras páginas, né, quer dizer, não forem as 3 primeiras e não forem as 3 últimas páginas, a minha página atual é uma das páginas do meio. Tá? E para isso, eu vou trazer uma condição um pouco mais complexa, tá? Que é o meu campo páginas maior ou igual ao meu parâmetro página, né, página atual, menos 2. E, tá? Eu adiciono aqui o conector e, que é o AND, tá? Meu campo páginas menor ou igual ao meu parâmetro página atual, mais 2. Opa, mais 2. Eu finalizo com o meu belo AND. E é isso. É um campo calculado um pouco complexo, tá? Mas vamos aplicar aqui e trazer para filtro e ver o que acontece. Marcar a opção em verdadeiro, dar um OK, e é isso que acontece. Ele traz exatamente aquele range de 5 páginas, considerando exatamente essas situações. Né? Quando eu trago aqui minha página atual, vou trazer para cá. Se eu estou na página 3, quem está centralizado? Minha página 3. Só que quando eu estou na página 1, ela não fica centralizada. E é exatamente isso que essa função faz. Tá? Ele traz 5 páginas para que ela fique na esquerda aqui. Tá? E essa outra aqui, quando eu estou na última página, também não fica centralizada. Ele fica aqui na última parte. Agora, quando eu estou na página 30, por exemplo, aí eu trago as 2 páginas anteriores à página 30 e as 2 páginas posteriores à página 30, que é exatamente o que essa condição aqui faz. Tá? Então é isso, pessoal. Campo construído. Agora nós vamos jogá-lo lá para a nossa visualização, para o nosso dashboard. Vou só esconder o header desse campo index
e renomear essa worksheet para página estrutura. Tá? E agora eu vou jogar para o nosso dashboard em si aqui no centro. Opa, vai. Ei, meu Deus, aí foi. Aí não foi. Mas quando dá uma bugada daqui, é bem difícil encaixar dentro do container. Mas vai dar certo. Bora. Aqui tá bom. Eu trago pra cá, perfeito. Agora também vamos tirar o título e colocar a visualização inteira. E neste caso nós vamos apenas remover a cor de fundo, tá? Vamos deixar essa linha aqui e também vamos centralizar. Belezinha, mas vamos deixar essa linhazinha aqui porque ela traz um tom bem elegante, tá? É isso. E por fim, obviamente, fixar aqui a largura desse objeto em 300. Opa, já tá 300. Aí, basta clicar aqui no pinzinho. Perfeito, já está fixado. Tá? É isso. Agora que nós já temos a nossa estrutura, nós precisamos construir as interações, tá, pessoal? Então, para isso, nós vamos, antes de iniciar as interações, nós vamos construir alguns campos calculados. Mas vamos entender o que a gente precisa realizar, tá? O que acontece aqui nessa estrutura. Quando eu clico nesse último botão, ele vai para a última página. Beleza, então eu preciso retornar a última página possível dentro desse botão. Quando eu clico nesse, ele retorna para a primeira. Então eu preciso retornar o valor 1 aqui. Quando eu clico nesse, ele tem que retornar um número posterior à página atual. Então se eu estou na página 2, ele tem que retornar o número 3. Nesse daqui é o oposto. Se eu estou na página 2, ele tem que retornar o número 1. Tá? Então vamos construir esses campos aqui para que seja possível realizar essas interações. Então o primeiro campo que nós vamos construir é o campo PageEsc, exatamente como o nome da nossa worksheet, PageEsc. E aqui nós já vimos que quando clicamos nele, nós precisamos retornar a página anterior, ou seja, a página atual menos 1. Tá? Vamos criar um outro campo chamado PageDir, que é exatamente o oposto, que é a próxima página em relação à página atual. Então, se eu estou na página 2, eu tenho que retornar uma página a mais, né? Ou seja, o número 3. Então, aqui vamos adicionar página atual mais 1. E, por fim, nós vamos construir aqui... Não, e é isso. Né? Não precisa mais... Poderíamos criar mais 2 campos, mas não precisa, tá? Porque nós podemos construir direto ali no nosso cálculo, na nossa ação. Vou construir só mais um, para elucidar aqui, o PageEsc Total. Tá? E como nós já observamos, aqui ele tem que retornar o valor 1. Então vou colocar o número 1 aqui e vou dar OK. E o direita total não precisa, porque já tem campo criado que já traz a última página, né? Que é exatamente esse page total aqui, tá? Belezinha. Depois disso, nós vamos criar mais 2 campos, tá? Que é o true, que dentro dele nós vamos trazer a função true, e o campo false, e dentro dele nós vamos trazer a função false também, tá? E depois eu explico por quê com um pouco mais de calma, e se você já sabe por que eu fiz isso, é porque você já viu todos os vídeos do canal. Se ainda não sabe, né, a gente já sabe que você não assistiu, olha lá, hein? Mas enfim, aqui em cada worksheet, agora nós vamos trazer os seus respectivos campos. Então no PageEsc, nós vamos trazer aqui o PageEsc para detalhe, tá? E além disso, nós vamos trazer também o campo true em detalhe e o campo false em detalhe também. Mesma coisa para as outras páginas, tá? Vou adiantar um pouco o vídeo. Aqui, pessoal, aqui nós não precisamos trazer, né? Quer dizer, não precisamos criar um novo campo porque nós já temos o page total, tá? Que traz exatamente o que nós precisamos, que é a última página. Então basta trazê-lo aqui para detalhe também, tá? E por fim, voltamos aqui para a worksheet page estrutura e trazemos aqui os campos true e false para detalhe. Belezura. Voltamos aqui para o nosso dashboard e agora vamos construir as nossas interações. Qual que é a interação que deve ser realizada? Exatamente a mudança do parâmetro. Então nós vamos vir aqui no menu Dashboard, na opção Actions.
nós vamos selecionar aqui a opção mudança de parâmetro, tá? E aqui eu vou chamar de PageESC, olha que criativo, né? E vou deixar marcada apenas a worksheet PageESC. O nosso target, né, nosso alvo, será nosso parâmetro página atual, e o campo selecionado será o campo que nós criamos exatamente agora há pouco, né, que é o PageESC também. Né? Por isso que nós criamos exatamente com o mesmo nome da worksheet, para ficar melhor aqui durante a criação da ação. Tá? Vamos clicar em OK e vamos testar para ver se está funcionando. Né? Então estamos na página atual. Quando eu clico no botão PageESC, ele diminui a página. Olha que belezura. É isso, né? Agora nós vamos fazer o mesmo e aplicar para todos os outros botões, tá? E vou adiantar o vídeo novamente. É isso, pessoal, prontinho. Agora vamos testar os outros botões. Beleza, tá indo para a página 251, aqui tá indo para a página 1. Perfeito. Agora falta aplicar apenas a interação aqui na página, na estrutura da paginação, na estrutura de paginação aqui, nessa worksheet central. Tá? A ideia é a mesma. Estrutura. Página atual, só que aqui, pessoal, nós vamos selecionar outro campo, que é o campo páginas, tá? E vamos clicar em OK. Vamos testar? Quando eu clico na página 5, ele muda o parâmetro para 5. Perfeito, é isso. Só que, tá vendo que a worksheet ainda continua com o valor selecionado? Não é isso que a gente quer. Então, se você não sabe como resolver isso, olha lá, hein? Você não viu todos os vídeos do canal. Se você não viu, clica no cardzinho que vai aparecer em algum lugar aqui da tela, provavelmente aqui em cima, para você aprender como criar essa funcionalidade de limpar a seleção geográfica dentro do Tableau, tá? Nessa aula, eu mostro com um exemplo bem legal como fazer isso. Mas caso, né, você queira continuar aqui nesse vídeo, não quiser pausar e ver o outro, pode continuar que eu vou mostrar no mínimo uma vez como realizar essa ação, tá? Como construir essa ação. Belezinha, né? Então se você já sabe, foi para isso que nós construímos aqueles campos true e false. E se você não sabia, é para isso que nós construímos aqueles campos true e false, tá? Vamos criar uma ação aqui de filtro. E vou chamar de limpa seleção página estrutura, tá? Aqui, nosso run action será select, ou seja, a nossa ação ocorrerá toda vez que eu selecionar algum dado dentro da worksheet, que eu vou especificar aqui, que vai ser apenas, neste caso, página estrutura, tá? Depois, clean the selection view, basicamente a seleção. Depois que eu limpar a minha seleção, o que vai acontecer? Eu vou mostrar todos os valores. E minha worksheet alvo será exatamente a worksheet e não, né, a worksheet dentro de um dashboard, né? Porque quando eu seleciono um dashboard aqui, ele me cria a possibilidade, cadê a paginação? Ele me cria a possibilidade de escolher uma das worksheets dentro desse dashboard. No nosso caso não, nós vamos selecionar diretamente a worksheet especificada, que é a mesma que colocamos aqui na worksheet fonte, tá? Depois disso, vamos clicar aqui em Selected Fields e vamos colocar o True inicialmente e o False depois. Vamos clicar em OK. Agora vamos testar. Quando eu clico no Set, ele muda o parâmetro e já limpa a seleção. É isso, pessoal. Agora basta aplicar essa mesma funcionalidade aos outros botões. Bora acelerar o vídeo novamente. Prontinho, pessoal. Aplicamos aqui a ação, tá? Então, por exemplo, quando clicamos nesse botão, ele também realiza a ação e a seleção já fica totalmente limpa, automaticamente, tá? Vou voltar aqui para a página 1. Agora, a única coisa que falta é estilizar um pouquinho essa estrutura, né, da nossa paginação, que é exatamente esse carinha aqui, porque no nosso exemplo, ele traz um foco para a página selecionada, tá? Então, para isso, basta entrar aqui em qualquer worksheet, tá? Nós vamos criar dois campos calculados. Nós vamos chamar o primeiro de label página atual. Tá? E aqui eu vou basicamente
conferir se aquele nosso campo que nós realizamos o filtro da página atual é verdadeiro. Então, se no filtro página, opa, não é meu página, esse daqui mesmo. E se meu filtro página for verdadeiro, then, ele vai retornar o meu campo páginas. Eu já vou dar um end direto, que senão ele vai retornar nulo, tá? Vou dar um OK, vou criar um outro campo, copiar a estrutura, vou chamar de label, página não atual, bem criativo, né? Colei a mesma estrutura do campo anterior, só que aqui na frente eu vou colocar um not. Por quê? Porque quando nós trazemos dentro de uma condição com if um campo que por padrão ele já retorna verdadeiro ou falso, você não precisa criar a condição igual a true ou igual a false, tá? Não precisa. O Tabulet já interpreta, quando você coloca o campo diretamente, que a condição será suprida quando este campo for verdadeiro, tá? E se você quiser que a condição seja, né, aplicada quando o retorno for falso, basta colocar o not antes do campo dentro da condição, tá? Como eu fiz aqui. Vou clicar em OK. E agora eu vou trazer ambos os campos aqui para texto dentro do nosso worksheet página estrutura, tá? Prontinho, ele duplicou basicamente os valores, só que ele não trouxe dentro de um campo só, ele trouxe dentro de 2 campos. E assim nós temos a possibilidade de estilizar um pouco melhor, mudar o design, a fonte, a cor, enfim, destes valores em si. Vou remover aqui meu campo páginas, tá? E agora vou clicar aqui em texto, 3 pontinhos, e vou mudar aqui a estrutura dessa fonte. Primeira coisa, eu vou remover esse espaço. No meu campo página atual, vou colocar negrito, a fonte será Tableau Semi-Bold, tá? O tamanho será 12, e a cor será essa segunda cor mais escura da paleta de preto. E no meu label página não atual, eu vou colocar no tamanho 10, e vai ser essa última cor da paleta de preto. E vou deixar assim, vou colocar OK. E olha que belezura, está exatamente igual ao nosso exemplo, tá? E agora já com as interações aplicadas. Quando eu clico na página 5, opa, ele não está navegando, hein? Por que ele não está navegando? Porque nós tiramos nosso campo páginas daqui, né? Então, nós vamos modificar agora a nossa ação. E não será mais o campo páginas que irá mudar o nosso parâmetro, tá? Então, nós vamos aqui no página estrutura, vamos editar. E agora será o campo, página não atual, né? Que basicamente a gente quer aplicar um desses valores aqui dentro do nosso parâmetro. E esses valores são exatamente os campos página não atual, tá? Porque se eu clico no 3, ele vai limpar a seleção, só que ele não vai afetar o parâmetro, porque o valor é o mesmo. Agora, se eu clico no número 4, ele deve mudar o parâmetro para o valor 4 e, consequentemente, a minha página atual vira a página 4, tá, pessoal? É isso. E apenas para finalizar, a fim de conhecimento, porque talvez pode surgir dúvida, e se eu quiser realizar um filtro dentro dessa paginação, como que eu faço? Como neste caso aqui que nós temos, vou até remover esse parâmetro, que nós temos 2 filtros, né? O campo de categoria e o campo de região. Pessoal, lembra que nós criamos um campo chamado Page Total, que é o campo que traz a quantidade total de páginas, ou a última página, que é aquele 251? Então, lá dentro nós utilizamos uma função de nível de detalhe, que é a função Fixed, né? Então, o Tableau ele tem uma hierarquia na ordem das operações, tá? E o Fixed, quando a gente entra aqui nessa worksheet, por exemplo, o Fixed ele ocorre antes dessas filtragens aqui. Então, essa operação ocorre antes que operações comuns, como de operações com campos de dimensão, tá? Então, para isso, ambos os filtros devem estar em contexto. Basta clicar com o botão direito e clicar em adicionar ao contexto, tá? Só que isso não basta. A gente precisa aplicar esses filtros nas worksheets da estrutura de paginação. Então, eu vou clicar aqui, escrever página aqui e vou aplicar aqui em todas as nossas worksheets, tá? Por quê? Porque lá dentro nós também utilizamos esses valores, né, baseados na paginação e tudo mais. Então, eles também devem ser filtrados antes mesmo de realizar qualquer operação. No caso lá, né, aquela função de Fixed. Vou clicar aqui em OK. Tá? E agora nós conseguimos filtrar, por exemplo, a categoria de Technology, né, tecnologia. E quando agora eu vou para a última página,
já não é mais a página 251, agora a última página é a página 78, tá? É isso. E para finalizar agora, basta, né, remover essas tooltips aqui horrorosas, porque não há necessidade nenhuma que elas estejam aqui, tá? Então é apenas entrar nessas worksheets aqui, né, de página left, dir, e até a página estrutura, que é a página do meio lá, né, a worksheet do meio, e remover essa funcionalidade da tooltip. É isso, pessoal. Tá prontinho aqui, né, vou até expungir aqui. Clico na página 4, ele navega para a página 4, fica centralizado, fica focado. Quando eu clico aqui vai para a última página, quando eu clico aqui vai para a primeira, quando aqui vai para a próxima, quando eu clico aqui vai para a anterior. Perfeito. Por fim, basta, se vocês quiserem, né? Neste caso aqui eu vou remover meu index, porque não tem sentido ele estar aqui, tá? E, como diria, opa, prontinho, é isso. E como não, aí aqui, tô viajando aqui, pessoal. É isso, pessoal. Está pronto o sorvetinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa funcionalidade. Como eu falei no início, eu entendo que são muitos processos a serem realizados, muitos campos calculados, muita informação, tá? Então o que eu sugiro é, reveja o vídeo, faça com calma, vá pausando o vídeo, vá testando na máquina de vocês, vai acompanhando junto com o vídeo, realizando as mesmas operações, as mesmas ações, tá? Eu tenho certeza que vocês atingirão o mesmo resultado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Escreve aqui embaixo o que você achou dessa funcionalidade. Né? Eu lembro que eu falei em algum momento se compensa ou não compensa. Me diz aí, compensa criar essa funcionalidade? Eu quero saber de vocês, tá? Para quem é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda aquela papagaiada, tá? E principalmente, pessoal, dá um like, isso ajuda muito a gente a atingir outras pessoas com esses conteúdos bem interessantes aqui para a comunidade brasileira, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Até mais, eu vou ver de DVD. E para o Baiano Só do Baixo. E tchau!